Sejam bem-vindos a mais um vídeo conosco. Eu sou o Frota, CTO da CS Pro. E eu sou o Gabriel, analista de projetos da CS Pro. Hoje a gente vai mostrar para vocês, na prática, como funciona a ferramenta PAN 360. Por isso a gente trouxe o Gabriel para apresentar para vocês. E não vai ser aquela teoria chata. Vamos fazer hands-on, galera. Espero que vocês gostem. Gabriel, hora do seu show. Não, obrigado. Bom, primeiro deixa eu apresentar o PAN, né? O PAN é uma ferramenta voltada para o controle de acesso privilegiado, tá? Entrando ali para máquinas Windows, Linux, Mac, tá? É uma ferramenta que tem um alcance muito legal, ela também vai para a instância AWS, tá? Então, assim, eu consigo realmente encapsular todo o meu parque, né? E, obviamente, tratando ali de acesso privilegiado, nós vamos estar falando, né, do acesso sem senha, o acesso condicional e, obviamente, o acesso gravado, o acesso auditado, né, inclusive ali com integrações com as ferramentas de CIEM, tá? E, além disso, o PAN, ele vai trazer, né, para nós uma possibilidade de gerenciamento, tá, com os módulos. E ela vai trazer também a possibilidade do gerenciamento de certificados, né? O gerenciamento também das chaves SSH dentro do nosso parque, tá? Dentre outras funções muito interessantes dentro aqui da ferramenta. E o mais legal disso, principalmente para você, lembre-se que a partir do ano que vem, o prazo dos certificados vão cair de 360 dias para metade, para 180 dias, depois vai cair novamente até chegar a 47 dias a validade de certificados em 2029. Então, esse módulo é muito legal. Aguarde, a gente vai mostrar algo muito interessante para você no seu dia a dia. Exatamente. Bom, então a gente pode começar falando do nosso PAN, né? Bom, então, né, vocês estão vendo aqui a minha tela do PAN 360, tá? Bom, é uma ferramenta basicamente plug and play, tá? É uma ferramenta que funciona on-premise, ou seja, eu vou instalá-la no seu parque, tá? E é uma ferramenta de navegação muito simples, tá? A estrutura base dela, ou seja, o primeiro ponto de contato, né, que nós vamos necessariamente falar do PAN, é aqui o nosso acesso privilegiado. Vamos sair aqui e ver o nosso painel de recursos, né? Quando eu digo embarque de recursos, eu posso estar falando de um universo um tanto quanto gigante dentro da minha empresa, né? Então, eu consigo realizar aqui com o PAN a importação desses recursos via Active Directory, eu consigo realizar a busca por esses recursos, no caso Linux, por range de IP, eu consigo ir até as minhas instâncias EC2 lá na minha AWS. Então eu tenho uma série de maneiras de embarcar esses recursos dentro da minha ferramenta e aí começar a encapsulá-las em questão dessas políticas de segurança, como, quando e por que, inclusive, os acessos serão realizados, né? É tudo muito simples, é tudo muito plug and play. Eu não tenho a necessidade, por exemplo, de implantação de agentes para que eu consiga fazer conexão. Basta que, obviamente, eu consiga ter a conexão realizada, né? E aí eu vou pegar um exemplo de um Windows aqui, tá? Quando eu olho para um servidor, tá? Quando eu olho para uma máquina, né? E obviamente o Windows aqui ele é um exemplo mais simples. Se eu realizo a importação e nessa máquina ela possui contas de usuários locais, eu consigo importá-las. E eu consigo também trabalhar com essas credenciais, né, das máquinas ali que eu vou fazer a importação, inclusive para trabalhar com a ideia de rotação. Obviamente, no caso de Windows, né, eu vou estar trabalhando com credencial privilegiada, eu vou estar trabalhando, né, com as minhas políticas e como eu vou montar essa estrutura. Para quê? Para que eu consiga fornecer o acesso a esse recurso para um usuário, para vários usuários, para grupos, sem necessariamente fornecer diretamente a credencial, que é um grande problema, né, de segurança que nós temos hoje em dia, tá? Eu posso também, como eu tenho uma credencial elevada para trabalhar com PAN, eu consigo também realizar a adição dessa conta, tá? Então basta que, por exemplo, eu quero realizar a adição de um usuário local, eu posso entregar esse acesso, tá? Por dentro do próprio PAN, tá? E o que é interessante também? A partir do momento em que eu consigo, né, ou importar ou criar essas credenciais, eu vou começar então a trabalhar no como esse acesso vai ser realizado, tá? Então, no nosso caso, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma conta bem simples aqui,
Eu vou colocar teste, vou gerar uma senha aleatória, vou adicioná-la, estará salva. Pronto, a nossa credencial já está disponível para nós. Nossa, ótimo, Gabriel, a credencial está disponível. Eu consigo copiar? Sim, eu sou o administrador principal da ferramenta. Eu criei a credencial. Obviamente, conseguirei visualizá-la, mas não é um comportamento que eu treinei lá para o meu usuário. E também, como eu entrego para os meus usuários? Primeiro, eu tenho que, da mesma maneira que eu populei com macras, eu preciso popular a minha ferramenta com usuários. Consigo buscá-las do meu Active Directory, do meu Azure, consigo fazer o input manual. E aí, obviamente, eu consigo trabalhar com os conceitos de controle de acesso em questão de visibilidade, até com o conceito RBAC. Não é porque o meu usuário acessa a ferramenta que ele terá acesso a tudo. Eu posso granular esse acesso, controlar esse acesso, né? E a partir do momento que eu embarco esse usuário, eu vou conseguir trabalhar, né, com essa entrega ou não, essa entrega completa ou granulada dentro da ferramenta. Gabriel, uma pergunta. Você está falando de acesso, quer dizer então que eu não preciso mais criar usuário com privilégio administrativo para acessar servidores? Eu consigo usar o usuário nominal para entrar no PAN para ele acessar um servidor? Exatamente. Fantástico, ou seja, imagina a dor de cabeça que é você ter 10 servidores, o Windows, Linux, e cada um tem que ter um usuário, uma senha diferente. Mata esse problema então? Você acaba com esse problema. Que maravilha! Isso é muito bom. E facilita muito, né, o dia a dia. Eu não vou ter credenciais privilegiadas rodando a empresa inteira. Eu vou conseguir trabalhar de fato com o conceito de rotação dessas chaves de acesso. Então, o meu parque ele vai ser mais seguro por si só. Falando em acesso, a gente está falando de acesso, segurança, mas beleza, eu tenho as senhas. As sessões são gravadas, o que eu consigo fazer nesse ponto para trazer uma segurança maior também nesses servidores? Já que eu vou ter um usuário com perfil normal, acessando o PAN, e no PAN ele tem as credenciais dele para acessar os servidores. E eu consigo gravar isso para garantir e fazer uma auditoria do que a pessoa está fazendo dentro do servidor? Claro, você consegue. Quando nós olhamos para uma credencial, e aí, obviamente, se eu olho para uma credencial, é o meu menor nível de granulação. A credencial é o último link, né, de toda essa máquina. Obviamente, eu consigo fazer o controle que nós vamos ver agora, até para nível de recurso. Então, olhando para a nossa credencial, o que nós vamos fazer? Vamos para controle de acesso. Então, eu vou deixar aqui o controle de acesso, vamos configurar, tá? O primeiro ponto do gerenciamento de uma credencial dentro da nossa ferramenta será o de input de administradores. Quem são os administradores desta credencial? Posso, de novo, trabalhar com a ideia de administradores do meu recurso como um todo, de todas as credenciais embarcadas ali? Sim, mas eu posso também hipergranular. Isso é um dos diferenciais. Então eu posso dizer que a minha credencial admin será também administradora desse recurso, ou eu posso, em casos onde eu tenho vários administradores, trabalhar com a entrega por grupos. Então eu posso, né, entregar para pessoas específicas, alguns dos meus administradores, vários administradores, e eu também posso realizar essa entrega por grupos. Às vezes eu tenho grupos com vários administradores e direi, essa credencial vai ser gerenciada pelos administradores que estão presentes naquele grupo específico. Sim, isso é muito importante, né, Gabriel? Porque às vezes a gente tem áreas que pode acessar servidor A, mas não pode acessar servidor B. Exato. Com isso facilita muito essa administração. Em vez de você fazer granular de usuário, você podendo usar grupos do AD ou do Director, da ferramenta de administração de usuários, puta, é fantástico. Sim, é muito fácil de sustentar a ferramenta, né? Porque uma coisa é quando ela chega, a outra coisa é a vida dela a médio e longo prazo. E quanto mais caminhos eu entrego para você, cliente, facilitar essa lógica, essa implantação, então essa população, a retirada e entrega de grupos e como eu monto isso, como nós veremos já já, melhor. A ferramenta ela fica mais saudável. Com certeza, e facilita o seu dia a dia. Facilita muito o dia a dia. E você, preste bem atenção. Lembre-se, aqui a gente está mostrando soluções hoje no início. Imagine a sua empresa administrando diversos servidores, com oportunidade de você fazer essa segregação, a tua área de segurança vai amar essa solução. Sim. Bom, o segundo ponto são dos usuários excluídos. Às vezes eu tenho dentro de ambientes
por mais que eu queira e eu precise realizar o controle, essa gestão dos acessos privilegiados, eu quero excluir alguns usuários desse controle. Eu Exato. posso ter perfis específicos, né, de novo, usuários ou grupos, que não vão sofrer os controles, né, não vou estar sobre a égide das regras que nós vamos impor aqui. Então eu consigo também trabalhar com essas regras, eu não preciso ser, a ferro e fogo, né, essas regras eu posso ser um pouco mais maleável, tá? Fantástico isso, né, Gabriel? De ter essa liberdade, essa granularidade, deixar na mão de quem precisa adaptar a ferramenta no dia a dia das pessoas, e não só as empresas se adaptar à ferramenta. Isso aí é fenomenal. Isso, a ideia sempre do PAM, de toda ferramenta também na Engine, é entregar as possibilidades mais granulares possível, e fica a cargo do administrador que de fato conhece o seu parque, aplicar as regras conforme ele melhor entende. E não só granularidade, simplicidade na administração. Exato. Que 90% que a gente olha hoje nas ferramentas são drag and drop, seleção, então assim, é a facilidade muito tranquila de você administrar. Exatamente, é o respeito ao tempo, né. Bom, dentro das configurações miscelâneas, tá, eu consigo trabalhar com a aprovação administrativa para acesso. Então veja o nível que eu consigo, proteger um recurso, uma credencial. Não é porque eu, administrador, estou entregando um acesso para você, que você terá esse acesso da maneira que você quiser. Eu posso entregar, às vezes, apenas a possibilidade de que você possa me pedir o acesso. Para mim, administrador, ou para mais administradores. Então eu posso ter aprovação de um administrador, 2, 3, 4, 5, até 10. Por quê? Recursos e credenciais específicas possuem criticidades específicas dentro dos parques. E eu consigo traduzir essa criticidade daqueles recursos, daquelas credenciais, em, às vezes, necessidade de aprovação. Exato. Quer um exemplo muito bom desse? Uhum. Banco de dados do RH, onde tem bases salariais e afins. Para acessar, é extremamente complexo. Para evitar que os dados sejam vazados, você põe um administrador garantindo, então, que um gestor responsável aprove o cara fazer o acesso just in time, ou seja, só naquele tempo. Se precisar novamente deslogar e logar, vai ter que pedir novamente. Exatamente. Mas tem um outro caso que também é bem interessante, né? Imagina que eu tenho um fornecedor que precisa acessar meu servidor para fazer uma manutenção comigo. Eu consigo fazer essas liberações temporárias para esse fornecedor? Sim, é uma realidade de entrega interna e entrega externa. Desde que você seja um usuário do PAN, eu vou te tratar da mesma maneira e eu vou conseguir controlar o seu acesso, se acessa, quando acessa e por quanto tempo, dentro do PAN. Me explica um pouquinho mais como que a gente faria isso. Você tem que criar um usuário. Como que seria essa parte de um acesso de um terceiro externo para fazer um acesso temporário na máquina? Isso é muito interessante. Sim, sim. Imagine um caso, hoje sem uma ferramenta deste porte, como o acesso funciona? Eu tenho um terceiro, ele vai ser cadastrado lá no meu Active Directory, no meu Azure, já começa um problema, ele é um terceirizado, não, então eu estou acabando misturando ali os ambientes, e aí eu entrego essa credencial na mão desse terceiro e ele vai fazer esse acesso. É um problema? Isso é uma vulnerabilidade. E fora problema, custo, né? A Exatamente. licença. Você consegue dentro da ferramenta colocar criar o acesso dele pontual. Isso. Eu consigo, se eu importo os meus usuários dessas estruturas, eu posso olhar para terceiros e dizer, a partir de agora, com o PAN em produção, eu não preciso mais colocar esse terceiro nessas estruturas, eu posso criá-lo diretamente dentro do PAN. E aí, eu entrego o acesso à visibilidade dos recursos das credenciais que ele pode, né, enxergar, que ele deve entrar, e eu posso impor ainda para o acesso essa aprovação. E eu posso, na aprovação, dizer, você está me pedindo na sexta-feira, mas só vai entrar na terça-feira, a partir das 8 horas. E aí você tem um prazo determinado para realizar esse ingresso. E o seu ingresso, obviamente, ele vai ser gravado o tempo todo. Eu consigo integrar a ferramenta como uma ferramenta de CIEM, então ela vai te entregar a gravação e ela te entrega também um relatório. Então isso é muito interessante.
fantástico. Isso ajuda muito, né, que hoje em dia, o que acontece muito, o terceiro tem que entrar numa reunião, seja no Teams, seja em outra ferramenta de comunicação, você compartilha a tela para esse colaborador acessar também, então você mata esse problema. E com isso a gente tem 2 problemas, um terceiro acessando a máquina através de outro, então você não consegue garantir quem que fez acesso, Isso. se foi o funcionário da tua empresa ou se foi um terceiro externo. É. Fantástico. O pessoal de segurança deve amar essa solução. Pessoal de segurança são os grandes consumidores dessa ferramenta e, assim, quando eles veem a ferramenta dentro do ambiente funcionando, é um sonho. Porque normalmente o pessoal de segurança é o primeiro que sofre, é o primeiro que apanha com brechas que são causadas pela própria estrutura. Como eu vou conseguir entregar um acesso sem entregar as credenciais, se eu não tenho um PAN? Então, não tem como. Então, eu fico, né, as administrações, a segurança, a parte de segurança, ela fica acabando, ela fica aberta a esse tipo de problema. O PAN, ele isola. Eu controlo quem vê, quem pode acessar. Se você acessa sem ou com aprovação, você é aprovador, você decide quando essa pessoa vai entrar. Você pode negar também. Os acessos são gravados. Se eu tenho sim integrado, ela também me entrega o relatório. Então, assim, eu consigo identificar e controlar de uma maneira que outrora era quase impossível de se imaginar. A gente tá falando muito em controle e afins, veio aqui na minha mente hoje. Pô, servidor Linux, eu tenho diversos comandos que eu posso fazer. Eu consigo bloquear alguns comandos para evitar que o cara não execute, por exemplo, uma troca de uma senha, um cmod, um sudo, um su. Eu consigo bloquear isso? Isso, eu consigo trabalhar num conceito que ele vai até um pouco além. E não só Linux, tudo baseado em SSH. Às vezes eu vou entregar, e o PAN permite o acesso a um banco de dados. O que eu posso fazer? Eu me alinho, eu entendo quais serão as necessidades para aquela manutenção, né? Ou no Linux, naquele acesso, ou numa manutenção de banco de dados. O que você precisa fazer? DBA, terceirizado. Precisarei fazer isso, isso e isso, esse é o escopo. Você, administrador, irá traduzir, e você tem um banco de comandos, você vai disponibilizar somente aqueles comandos para o seu usuário. Fantástico. Imagina você disponibilizar um drop database. Aí se você fizer isso, a culpa é sua. Então você consegue bloquear que Isso, alguém mal intencionado com acesso também isso porque efetue um drop. você vai colocar um trilho para aquela pessoa que vai acessar. Ela literalmente não consegue sair daquele trilho. Então, esse acesso, principalmente, por exemplo, um Linux, a depender da estrutura, um banco de dados, normalmente, são estruturas extremamente críticas, principalmente em produção. Então, eu tenho essas maneiras de trilhar o que essa pessoa irá fazer, e ela literalmente não consegue sair daquele caminho trilhado. Fantástico. Imagina que a gente estava falando de banco de dados do RH. Alguém vai lá, dá um drop, vai lá e faz alguma alteração, e a gente podendo limitar os comandos que elas fazem, a gente vai para outro nível. Sim, um nível de primeiro segurança e segundo de tranquilidade, você administrador, Com certeza, é muito maior. com certeza. E a gente está falando disso, o que mais você pode me trazer que a gente consiga fazer nessa parte de acesso remoto do PAN e gravações? Bom, eu consigo impor, mesmo na regra de aprovações, regras de autoaprovação. Suponhamos, eu tenho necessidades de aprovação, mas a minha empresa, ela possui em alguns ambientes, algumas credenciais, enfim, então como se divide ali, realmente fica no desenho operacional. Às vezes a necessidade de liberação de administrador para algumas credenciais em alguns servidores, ela existe somente, por exemplo, fora do horário de trabalho. Então, se ela existe somente fora do horário de trabalho, faz sentido eu deixar essa aprovação up durante o horário de trabalho? Não, porque eu vou ficar sobrecarregando os meus administradores. Aí eu tenho uma limitação de mãos. Então eu tenho que ficar ligando e desligando? Também não. Então o que eu consigo fazer? Ter os melhores dos dois mundos. Eu consigo ter as regras de autoaprovação, onde eu consigo colocar condicionais, nesse nosso exemplo, de dias e janelas de horário, para o acesso que será autoaprovado. E tudo fora dessa janela,
eu tenho a necessidade da aprovação, porque ele já cai na minha regra de necessidade de aprovação ali, de fato, manual, por um ou mais administradores. Isso é muito fantástico, principalmente as empresas que ainda trabalham com processos de mudanças, que não trabalham com ágil, isso é ótimo, porque já tem a janela definida, então eu consigo já deixar naquele período pré-aprovado para não pedir, que já sabe que vai ser uma mudança sendo efetuada no ambiente. Exatamente. Então é um desenho que eu, administrador, consigo não prever, eu consigo desenhar, trazer a minha operação, a minha realidade para a ferramenta. De novo, melhorando a performance da minha equipe, né? E aí eu mantenho os meus administradores, os meus técnicos altamente qualificados, preocupados com coisas que de fato vão exigir, né, toda a qualificação e não tarefa manual. Fantástico. O que mais que a gente tem aqui nessa solução? Cada vez que você vai falando aqui, a minha mente não para de fritar de oportunidades que a gente pode fazer com ela. Ela deixa a gente maluco de muita oportunidade. Sim. E assim, nós estamos pincelando muito por cima, né? A operação disso realmente é quase mágico, né? Então, realmente é uma ferramenta que ela traz um nível de qualidade de vida para a administração, além da segurança, que também é o grande ponto, né? É muito grande. Quando eu falo de credencial, vamos dizer que eu tenho credenciais, eu preciso criar credenciais de serviço para popular os servidores, enfim, os meus acessos. Porém, eu não desejo, como administrador, né, como administração, criar esse tanto de usuário privilegiado. O que é o meu cenário ideal? Que somente durante o acesso, que eu, administrador, assim configurei a sua janela, aprovação ou não, enfim, aquela conta se comporte como administrador. Fora dos acessos, aquela conta, ela não terá privilégio nenhum. Putz, fantástico. Eu consigo trabalhar com esse cenário. Então, eu consigo dizer, você conta durante o acesso irá se comportar como se estivesse no grupo privilegiado X, Y, Z. Aí, obviamente, você, no seu desenho operacional, irá, né, decidir ali, definir qual privilégio você deseja que essa conta tenha. Isso é mágico, isso é maravilhoso. Fantástico. A gente está falando muito dessa parte de acesso de servidor, mas o PAN 360 é mais que isso, né? Muito mais que O isso. que mais a gente tem para apresentar para os nossos ouvintes essa parte do PAN 360? Bom, então nós falamos, né, e eu exemplifiquei, baseado em Windows, que acaba sendo o recurso mais comum. Mas tudo que nós dissemos aqui, ela vai se aplicar para Linux, para Mac, para recursos dentro do domínio, fora do domínio, para páginas web. Eu consigo também trazer para algumas, né, dezenas de possibilidades de recurso, tá? Então, é uma ferramenta que vai alcançar um nível altíssimo de prontidão, né, dentro da nossa operação. Banco de dados, eu consigo trabalhar com Remote App. A ferramenta possui uma extensão de navegador, que aí, inclusive, das possibilidades, além do acesso direto, por exemplo, do meu usuário ou o próprio meu, a recursos ou aos pedidos, no caso do usuário, ele consegue também consultar o próprio cofre de senhas, que eu entrego também com o PAN. Eu entrego um cofre de senhas para o meu usuário, porque é aquela questão, aquele comportamento de usuário, eu invisto em ferramentas e ele insiste com as senhas complexas, ele insiste em anotar senha em bloco de notas, ele em post-it dentro da gaveta. Então, obviamente, o cofre de senhas ele me resolve isso. Legal. E aproveitando que a gente comentou um pouco de cofre de senha, uma coisa que é diferencial nossa, né, que o cofre de senha pessoal é de graça para todos os usuários, não tem limite, né, Gabriel? Sim, não tem limite. Um dos grandes diferenciais seria até de precificação, de como se estrutura, né, uma compra de uma ferramenta desse porte. Geralmente, essas ferramentas, algumas ferramentas de mercado, elas são calculadas pela base de usuário. O PAN, ele se importa com os administradores. Quantos administradores você tem? Eu não ligo para recurso, eu não ligo para usuário.
Então, se você precisa de um ambiente de 20 administradores, o preço é de 20 administradores. Ah, mas eu tenho 50.000 máquinas e eu tenho 65.000 usuários. Perfeito. Em todos eles você vai ter o acesso a todas as máquinas do seu ambiente e, ao mesmo tempo, você vai ter o cofre de senha, pessoal, para todo mundo. Pessoal, vocês estão ficando ligados do que vocês podem ganhar com o PAN 360. Imagina vocês terem o cofre de senha de graça para seus usuários finais, só adquirindo o PAN 360 para administrar a parte dos acessos remotos. Fantástico! Sim, é um dos grandes diferenciais. Obviamente, na minha visão como técnico, eu nem acho que a ferramenta precisava disso, porque ela é tão, né, grandiosa na questão operacional que, cara, esse cofre de senha ele chega a ser injusto pro resto, pra concorrência. Mas, Sim. cara, é uma ferramenta maravilhosa, tá? E uma coisa que você estava comentando, voltando um pouco ao assunto, que quando você falou dos recursos que eu estou vendo aqui, você consegue fazer administração de equipamento de rede também nela. Sim. Normalmente você pega a maioria das ferramentas de acesso é para administradores de servidores. Exato. Aqui você consegue acessar os servidores. Estou vendo aqui, por exemplo, você consegue acessar os servidores Cisco. Tem vários checkpoint, broadcast, o Brocade, entre outros. Muito top isso. Ferramenta de rede, As principais mercados a gente vai conseguir administrar aqui dentro. sim, as principais de mercado, e nada me impede que, se não estiver na lista, eu não consiga realizar a configuração manual. Eu consigo adicionar esses recursos de maneira manual também. Então não é porque não existe naquele resource type, que são as integrações nativas, que eu não vá conseguir embarcar. Então ainda tenho mais, né, avenidas para conseguir alcançar recursos no meu parque. A ideia do PAN é de centralizar os acessos, centralizar essas tomadas de decisões. Sim, a gente tem muito disso, né, nas soluções dela. Tendo ferramentas, seus módulos principais, suas plataformas, ter tudo unificado para simplificar a administração, contrato. Você não tem que ter N pessoas fazendo isso em N ferramentas. Centralizado numa ferramenta só, que você consiga fazer tudo. Isso, uma analogia que eu ouvi, inclusive, o presidente da Management falando uma vez, que quase a ideia do piloto automático. Ele não está lá para te substituir, ele está lá para fazer que você consiga ser altamente produtivo com menos carga de trabalho. E você melhore, né, o seu trabalho e daqueles no entorno. No nosso caso, essa ferramenta, olhando numa visão administrador, melhorar a minha vida, da minha equipe e dos meus usuários. Tornar mais seguro, enfim. Sim, a gente tá olhando aqui, conversando, bati o olho aqui nos menus do lado esquerdo, a gente vê aqui que também você tem administração de chave SSS e certificados. Você poderia falar um pouquinho para a gente dessa parte? Sim, claro. Bom, então, de fato, né? Então vamos dar uma olhadinha nas nossas chaves SSH. Uma coisa que eu consigo trazer, e principalmente lá no começo, dei o exemplo de import do meu Active Directory, do AWS, e também disse o quê? Do import das minhas máquinas, dos meus servidores Linux. Imagine que eu tenha ou a necessidade de injeção manual para fazer esse import, né, de credenciais, mas esses recursos, eles possuem também aquela chave comum SSH. Se eu tenho essa chave para liberação de acesso ou para o import, ela vai me facilitar eu imputar essas chaves no meu ambiente Linux. E por dentro da ferramenta eu consigo realizar. Sempre de uma maneira muito simples. Eu consigo criar essas chaves, eu consigo rotacionar essas chaves, né? Então eu consigo ter esse ambiente de gerenciamento, né? Obter o histórico dessas chaves, qual foi o padrão de utilização dessa chave, quem utilizou, onde utilizou, por quanto tempo, qual foi a rotação. Então ela me dá uma possibilidade, né, uma ajuda para ambientes. Os Linux eu pelo menos considero um tanto quanto mais complexos de gerenciamento, muito grande. Legal. E você está falando um pouquinho da chave. Se eu tiver que fazer um upgrade da chave, eu consigo. Como que eu faço? Eu faço um upgrade aqui dentro, ele já replica para os servidores. Eu consigo já bater direto para os servidores. Eu trago ela, eu uso ela como uma munição. Eu municio o PAN, aponto para onde eu quero utilizar e pronto. Fantástico, velho. Cada vez mais a gente vai falando, a gente vai vendo as possibilidades que a gente tem.
Isso. Imagina você centralizar todas as suas chaves que você precisa da SSH num lugar único para administração. Onde eu posso inclusive isolá-las, o acesso será permitido neste modo somente para aqueles administradores que devem ver. Ela E não vai ficar isolada em planilhas, enfim. e a vantagem, você consegue também fazer isolamento delas por chave, você consegue segregar chaves por acessos, por Exato. equipes e pessoas, né. Exatamente. Quando no agrupamento, eu monto os grupos, eu tenho por base em estruturas já prontas, por exemplo, AD, eu consigo ter ali a visão de grupos dinâmico, então eu consigo montar uma lógica para input de recursos para dentro desses grupos dinâmicos. Aí, obviamente, um grupo, eu não estou falando só de um tipo de recurso. Eu posso ter num grupo banco de dados, eu tenho switch, eu tenho servidor Windows, eu tenho Linux, eu tenho um Fortinet lá. Isso tudo dentro de um grupo e eu consigo dizer, pegar esse grupo e dizer o seguinte, ó, este grupo ele é de visibilidade, esse grupo de recursos ele é de visibilidade do usuário X ou do grupo de usuário X, Y, Z. Isso é muito interessante. De novo, a facilidade em manutenção, de entrega dessas visualizações, desses acessos para o meu usuário, para os meus usuários, né? Exato. Fora isso aqui, se a gente seguindo um pouquinho, a gente falando um pouquinho também de certificados. A gente sabe da dificuldade que a gente vai ter de certificado, que a gente já comentou no início, que a partir de 2029, os certificados vão ter 47 dias. Então a É. gente sabe da dificuldade, que a partir do ano que vem já cai para 180 dias e vai caindo até 2029, 47 dias a validade, administrar ele. Conta um pouquinho pra gente como que essa solução consegue ajudar a gente nessas administrações. Cara, o gerenciamento do certificado antes dessa redução, né, pelo menos na minha visão, já era um tanto quanto caótico. Não era estranho que o cliente, né, durante suporte, implantação, treinamento ou mesmo pré-vendas, ele me contar de casos que às vezes cai um site, perde algum serviço, ele para de rodar porque o certificado venceu e estava perdido em planilha, e parte dessa controle estava com um setor, a parte com outro setor. Então isso espalha dentro da empresa e o controle a se fazer manual é Ó, eu vou te dar o exemplo que eu sofri em empresas anteriores que eu administrava. Muita gente não tinha o controle exatamente de onde estava o certificado ou prazo sabe onde tem, mas não sabia o prazo de vencimento. E o sistema parava porque não sabia que o certificado ia vencer tal dia. Então a gente parava, tinha o sistema parado, tinha que correr, fazer todas as aprovações, solicitar muitas vezes a ajuda da certificadora externa, escalar para a gente colocar a chave, atualizar e publicar. isso é um transtorno. Imagina, por exemplo, se isso acontece com ali o seu Imagina que é isso no e-commerce na semana, por exemplo, de uma Black Friday. é um caos, né. Quanto você deixa de ganhar, né? Exatamente. Então, assim, o nosso módulo de gerenciamento certificado, ele entra exatamente para bater neste problema, para que ele, inclusive, não seja mais um problema, ele seja apenas mais um controle. De novo, para facilitar a vida de você, administrador. E aí, como ela vai fazer isso? Eu consigo tanto importar certificados manualmente. Eu tenho um certificado CER, quero exportar ele, por exemplo, como PKS2, enfim, eu consigo brincar com essas possibilidades. Eu tenho um certificado, por exemplo, sem senha, mas eu preciso inseri-lo em um ambiente com senha, eu consigo então fazer o input dessa senha e entregar nesse ambiente. Gabriel, eu trabalho com GoDaddy, eu trabalho com DigiCert, então eu vou ter esse trabalho, né, de trazer de um e outro? Não, eu tenho as integrações nativas. Então eu consigo trazer, me conectar no meu GoDaddy, eu consigo no meu DigiCert, eu consigo, trazer aqui, os certificados também, né, nas estruturas agora, AWS, Azure. Então eu vou embarcar todo mundo em integrações nativas ou as customizações desses certificados imputados manualmente, e aqui eu vou conseguir, de fato, gerenciá-los, administrá-los, eu tenho alertas de vencimento, então eu nunca mais vou ser pego de calça curta, né. Eu consigo, por exemplo, dar requisição de certificado, às vezes eu preciso de um novo, se integrado, por exemplo, eu tenho lá, trabalho com o GoDaddy, se eu preciso requisitar, faço por dentro do próprio PAN. Legal. E a gente tá falando muito de import e afins. Mas, por exemplo, eu tenho todos os certificados, mas não sei onde que ele está instalado.
Que esse é o grande problema que a gente sabe. Muitas vezes a gente sabe que está instalado em algumas aplicações e outras a gente só descobre quando ele vence que o sistema para. Tem como administrar isso, trazer essa informação para dentro da solução? Que eu acho que esse é a maior dor que as empresas sofrem. Sim, isso é um problema gigantesco, né, de você saber onde que esse certificado tá, né. E sim, essa visão é muito fácil dentro da ferramenta. Eu consigo ter esse acompanhamento, inclusive sem esforço nenhum, dentro do nosso PAN 360 no módulo de certificados. Você precisa instalar algum agente nos servidores, você faz um discovery, como que você consegue saber onde tem certificados? Eu não tenho necessidade de instalação do agente. No discover que o PAN realiza, ele já vai conseguir trazer essa informação para mim. Legal. Eu vi aqui essa parte do discovery e eu tenho muitas dificuldades, tipo, tem alguns servidores que eu preciso fazer discovery, eu tenho que fazer máquina a máquina, eu consigo fazer um discovery por um regime IP. Como que eu consigo a solução consegue me ajudar a descobrir onde tem os certificados instalados? Sim, imagina se você tivesse que fazer máquina a máquina. Seria também um problema para sua vida. Então, assim, o PAN, ele me permite que você faça, por exemplo, o discover de certificados no range de P, por exemplo, ou no hostname. Se eu quiser só apontar para um servidor, às vezes eu tenho um servidor novo que esqueci de importar, depois eu trouxe ele, né, depois de um tempo. Então eu consigo fazer, mas eu consigo fazer por range de P, né. Eu consigo pegar por subnet, por exemplo. Então é muito legal se eu tenho estruturas, né, então existem, né, estruturas e estruturas. Às vezes eu tenho muito range de IP, às vezes eu tenho um ambiente misto, né, range de IP, as subnets ali, /23, 24 e tal. Então eu consigo fazer essas buscas, tá. E obviamente, quando eu tenho ambientes específicos, por exemplo, AWS e Azure, eu vou ter, né, a ferramenta ela vai facilitar para mim o input das informações para que eu me conecte naquele ambiente e então descubra e traga essas informações aqui para dentro da ferramenta. Legal, trazendo administração, que nem você falou, tudo que eu for centralizar dentro da console do PAN e lá dentro eu vou fazer todas essas Isso, tratativas. eu estruturo todo o gerenciamento. A ferramenta, assim como todas as ferramentas da Management, ela não vai te obrigar a fazer algo, ela vai te dar as ferramentas para que você, administrador, entendendo as suas necessidades, crie essas automações. Ah, eu quero rotacionar, eu quero alerta de vencimento, eu quero esse tipo de controle, eu não quero esse outro. Então ela te dá essa munição para que de fato você desenhe a operação. É a ferramenta que se adapta ao seu ambiente. E na falta de regra do ambiente para se adaptar, ela vai te dar municiamento para que você desenhe o melhor processo utilizando a nossa estrutura. Perfeito. Gabriel, a gente já falou bastante aqui das ferramentas. O que que você pode mostrar um pouco pra gente da parte de relatórios? Bom, né, uma ferramenta com essas capacidades, eu preciso ter números para mostrar, né, eu preciso ter essa visibilidade do meu ambiente, eu preciso criar essa consciência situacional, entender de fato os meus arredores, né. Então eu tenho, né, a minha aba de relatórios, onde eu possuo relatórios pré-configurados, considerando as melhores práticas e as necessidades do mercado agora a nível mundo. A geração de relatórios é super simples. Se é um relatório já pronto, eu vou gerar o relatório, Generate Report, e ele vai trazer para mim já a estrutura mastigadinha. Então é muito tranquilo trabalhar, né, nessa estrutura. E, obviamente, a entrega dos relatórios, mesmo que os prontos, ela vai ser feita ali por assuntos, né, macros. Então eu tenho os relatórios relacionados às senhas, a usuários, né, eu tenho os gerais, tá. Eu vou ter ali a possibilidade de trabalhar com relatórios customizados, isso é um ponto importante. Às vezes: "Pô, Gabriel, eu vi que existem vários relatórios, mas a minha empresa possui uma necessidade específica da minha empresa. Então eu preciso retirar informações numa estrutura que atenda a minha necessidade. Então a ferramenta ela vai te entregar considerando todos os dados gerados, ela vai te entregar o nosso relatório customizado. Você, administrador, condiciona os critérios de agrupamento, a lista de coluna, então o input de informação que vai vir naquele relatório, e você consegue já gerar esse relatório. Ele fica gravado na sua aba de relatório customizados
E das possibilidades, aí aqui entrando relatório customizado e os relatórios gerais, os padrões, eu consigo, por exemplo, realizar o agendamento de entrega. Às vezes eu tenho alguns relatórios que eu preciso entregar um relatório X para o meu chefe, o XYZ para o chefe do meu chefe, eu preciso entregar mais relatórios para outros setores. Todos eles têm dias específicos, datas específicas, e o meu dia a dia já é corrido. A chance de esquecer É muito grande, é né. muito grande. E o que, por exemplo, que a gente tá vendo aqui na tela que me chamou a atenção, o Modified Password, ou seja, isso é interessante para a área de segurança, a gente mandar para a área de segurança, ó, mensalmente teve esses passwords mudados, então assim, para eles saberem o que que aconteceu, fazer uma auditoria em cima do que houve, é fantástico. Sim, E fora que também a solução traz um nível de auditoria fantástico no que a gente faz, né. sim. Tudo que a gente faz, você consegue fazer uma auditoria pontual. Isso. Como você me tinha me perguntado, consigo gravar? Sim. Eu me integro também com o CIEM. E também como administrador, além da gravação, né, o vídeo do que aconteceu, eu posso como administrador, caso esteja na minha role, nos meus poderes, também visualizar ao vivo conexões que estão sendo, que estão, né, durante aquela validade. Então, se eu tenho o Ricardo Frota conectando no servidor Linux utilizando a credencial X, eu consigo entrar e ver a sua tela, eu espelho. E aí, o que é interessante? Eu sou o administrador geral da ferramenta, eu estou visualizando a sua conexão, eu estou vendo o seu comportamento. Achei estranho. O que eu posso fazer? Corto a sua sessão. Dou um terminate. De novo, eu não sou obrigado, mas a ferramenta me dá as condições para que eu proteja os meus recursos da melhor maneira possível. Super legal, né, Gabi? Isso aqui é sensacional. É uma ferramenta que ela se encaixa e é interessante que nós vemos isso em ambientes pequenos, médios, grandes, hipercomplexos, mais simplificados, pessoas que têm empresas que têm processos já bem definidos e a ferramenta vai e se encaixa. Empresas onde os processos não estão exatamente definidos, então a ferramenta ela vai ser a base, o alicerce para que isso seja criado e aí o cliente chegue num nível satisfatório de segurança e ele se proteja. Legal. Se a gente tá falando muito disso de empresa, pequeno, médio, grande, aí surge uma dúvida. A gente tem essa ferramenta completa, mas eu não quero comprar ela inteira. Para mim só interessa de fazer, nesse momento, a administração de certificado. Eu consigo comprar só alguns módulos dela, ela é modular. Como que também a gente pode dividir ela pro dia a dia? Quando eu olho para o PAN, eu estou vendo uma ferramenta única, mas não quer dizer que eu não possa aproveitar pontos específicos de outras maneiras. O PAN, ele é uma ferramenta, e hoje nós falamos isso muito para o cliente, que é voltada para aquele cliente que tem um certo nível de maturidade. É impossível então que eu encaminhe junto e cresça com a ferramenta. Não, mas às vezes você tem um problema com budget. Exato, hoje em dia nós três sabemos, né, nosso budget sempre é extremamente limitado, temos que fazer sempre mais com menos. Isso atrapalha a gente bastante, né. Isso. Então, eu só quero trabalhar com o gerenciamento de chaves. O que eu posso fazer? Eu tenho uma ferramenta que é desta plataforma que se chama Key Manager. Ela é o que nós vimos aqui, só que agora como uma ferramenta apartada. Seria teoricamente, né, Gabriel, você teria alguns menus desse Exato, separado. exatamente. Eu te entrego o que o PAN faz no gerenciamento de chaves, eu te entrego como uma ferramenta standalone, fechada num pacote. Legal. Você só tem o que menos de separado ou tem mais alguma outra junto que faz parte? Às vezes você tem uma necessidade não de gerenciamento de chaves, embora eu possa colocar como addon no que eu vou falar agora, mas às vezes você tem uma necessidade de iniciar o projeto, esse projeto de gerenciamento de acesso privilegiado, o seu budget está mais curto, mas você precisa implantar isso para ontem. O dia o necessário era ontem e o segundo melhor dia é hoje. O que você pode fazer? Adquirir a irmã menor do PAN 360. E às vezes, eu só preciso implantar o controle de acesso privilegiado. Gabriel, não me importa, porque eu não tenho, por exemplo, máquinas EC2, não tem AWS. Ou eu não quero, não preciso, controlar
os comandos em SSH, ali para Linux, banco de dados. Então, eu vou estar falando do PMP. É uma ferramenta que ela é muito indicada para isso, para quando eu estou amadurecendo o meu ambiente, para quando eu estou apresentando para o meu usuário um novo paradigma relacionado aos acessos. Sim, isso ajuda muita gente. Eu tenho um budget limitado, mas eu tenho muita coisa que eu tenho que cobrir que o PMP já nos atende. Sim. Para mim chegar no PAN, eu posso entrar com o PMP ou com o Key Manager, mostrar o valor agregado por negócio Sim. e depois dele mostrar o PAN 360 o que seria. Para fazer a migração é simples, né, Gabriel? Porque teoricamente você vai por a licença para fazer as configurações do que está faltando. Sim, a migração, hoje a migração do PMP com o PAN, ela é extremamente simples, rápida e indolor. Existe o processo padrão da minha fabricante que faz essa entrega. Você literalmente não perde configurações, você vai pegar a sua realidade do PMP, você vai importar para o PAN. Qual é o comportamento? Você está colocando 1 litro de água, adoro essa analogia, esse litro de água numa vasilha agora de 5 litros. Ela continua tendo 1 litro. Tudo que você fez ali, ela está ok. E agora só que você vai ter o quê? Mais possibilidades. Exato, né, Gabriel? Como a gente está em um tempo também muito curto, senão a gente ficaria aqui 5, 6 horas falando da solução, que ela é fantástica. E ainda vai faltar tempo? Exato. E você, gostou da solução? Quer saber mais? Entre em contato com a gente. Nós estamos disponíveis aqui para te atender de uma forma personalizada e exclusiva. Obrigado pelo seu tempo. Até mais. Obrigado, pessoal, e nos vemos por aí.